A voz do vendedor cortou o ar-condicionado dos carros exclusivos como uma faca afiada. Marcus Reynolds, 42 anos, permaneceu calmo, admirando as curvas aerodinâmicas do raro Bugatti Mistral em exposição no centro do showroom, enquanto seus dedos deslizavam suavemente pelo capô do hipercarro de os 5 milhões. Ele podia sentir os olhares de reprovação perfurando suas costas. "Estou apenas a dar uma olhada", disse Marcus, sem se virar, sua voz baixa contrastando com a tensão crescente. "É um carro bonito, não é?", disse Richard Kensington, o gerente de vendas, ajustando nervosamente a gravata italiana. "Este não é o tipo de veículo que se deve olhar", disse Marcus, sem se virar. Sua voz baixa Marcus respondeu sem se virar, a sua voz baixa contrastando com a tensão crescente. "É um carro bonito, mas não é o tipo de veículo para se dar uma olhada", disse Richard Kensington, o gerente de vendas, ajustando nervosamente a sua gravata italiana. "Temos outros modelos mais acessíveis na ala leste." Marcus finalmente virou os olhos e encontrou os de Richard com uma serenidade desconcertante, vestindo um fato impecavelmente cortado e um relógio que custava mais do que o salário anual do vendedor. Ele sorriu levemente. "Na verdade, estou interessado neste em particular, um dos únicos 99 produzidos, se não me engano." A expressão de Richard oscilou entre a suspeita e o desconforto. Outro vendedor aproximou-se, sussurrando algo em seu ouvido. Marcus conseguiu distinguir fragmentos. "Verificou as câmaras? Não parece o tipo de pessoa que eu gostaria de ver a folhear a ficha técnica completa." Marcus continuou deliberadamente ignorando a conversa paralela e discutindo opções de personalização. Foi então que Richard deu um passo para trás. A mão dela Diesel. "Verificamos as câmaras. Não parece o tipo de pessoa que eu gostaria de ver a ficha técnica completa." Marcus continuou deliberadamente ignorando a conversa paralela e discutindo opções de personalização. Foi quando Richard deu um passo para trás, a mão deslizando discretamente para o bolso. "Senhor, este showroom é apenas para clientes pré-aprovados. Vou ter que pedir que saia." Marcus arqueou uma sobrancelha. "Quem disse que eu não sou pré-aprovado?" Richard baixou a voz. "Vamos facilitar as coisas. Sai agora, sem problemas. Está bem? Este carro custa mais do que a maioria das pessoas ganha numa vida inteira. Estou perfeitamente ciente do valor", respondeu Marcus, cuja calma inabalável começava a irritar visivelmente o gerente. "E estou pronto para fazer uma oferta." Foi então que Marcus percebeu que Richard lhe tinha enviado uma mensagem para o telemóvel. Menos de 5 minutos depois, as portas de vidro temperado da concessionária se abriram para deixar entrar 2 policiais. "É ela!" Richard apontou. "Ele está a incomodar os clientes e se recusa a sair após várias solicitações." O policial mais velho, um homem de meia idade com uma expressão cansada, aproximou-se. "Senhor, pode vir comigo, por favor?" "Posso perguntar, qual é o problema, agente?" Marcus manteve a postura composta, sem um único traço de surpresa na voz. "Fomos informados de que vocês estão a causar distúrbios", respondeu o segundo policial, mais jovem e claramente desconfortável com a situação. "Interessante?" Marcus sorriu lentamente, retirando o telemóvel do bolso. "Imagino que as câmaras de segurança da concessionária possam esclarecer o assunto." "Estava a causar distúrbios", respondeu o segundo polícia, mais jovem e claramente desconfortável com a situação. "Interessante", sorriu Marcus, retirando lentamente o telemóvel do bolso. "Imagino que as câmaras de segurança da concessionária possam esclarecer o assunto." Ou talvez ele tenha deslizado o dedo pelo ecrã. O áudio que tenho gravado nos últimos 15 minutos ficou visivelmente pálido. Isso é ilegal. Não pode gravar conversas sem consentimento. Na verdade, este é um estabelecimento público, Sr. Kensington, e tenho a certeza de que o seu chefe, o Sr. Montgomery, ficaria interessado em saber como trata potenciais compradores. Foi a menção do nome do proprietário que fez Richard congelar. "Como é que o conhece?"
Oh, nós conhecemo-nos, respondeu Marcos com um sorriso enigmático. Jogamos golfe no mesmo clube. É interessante que tenha assumido que eu não tinha dinheiro para este carro. Gostaria de saber o que o levou a uma conclusão tão precipitada. O que Richard e o polícia não sabiam era que Marcos não era um cliente qualquer. Por trás daquela calma desconcertante estava não só um dos maiores investidores em tecnologia do Vale do Silício, mas também um homem que passou a vida a enfrentar preconceitos como este e a transformá-los em oportunidades para mudanças profundas. Se esta história de preconceito e justiça despertou a sua curiosidade, não deixe de subscrever o canal para descobrir mais. Maiores investidores em tecnologia do Vale do Silício, mas também um homem que passou a vida enfrentando preconceitos como esse e transformando-os em oportunidades para mudanças profundas. Se esta história de preconceito e justiça despertou a sua curiosidade, não deixe de se inscrever no canal para descobrir como um momento de discriminação se transformou numa das maiores lições sobre julgamentos precipitados que a concessionária já recebeu. O silêncio que se instalou na Exclusive Motors era palpável. Richard Kensington parecia ter sido atingido por um raio quando ouviu o nome do proprietário. Os dois polícias trocaram olhares desconfortáveis, percebendo claramente que a situação estava a tomar um rumo inesperado. Acho que houve um mal-entendido, disse o polícia mais velho, dando um passo atrás. Está interessado em comprar este veículo? Sim, confirmou Marcos calmamente. Mas parece que o Sr. Kensington tinha outros planos para esta tarde. Uma mulher elegante saiu do escritório nos fundos do showroom, sua expressão séria contrastando com o ambiente luxuoso. Marcos, é você? Ela se aproximou rapidamente, ignorando completamente Richard. Não sabia que você viria hoje. Olá, Diana. Marcos sorriu, abraçando-a brevemente. Pensei em fazer uma visita surpresa. Queria ver como os clientes são tratados quando não sabem que estão a falar com um investidor da empresa. Diana Bennett, diretora-geral da rede de concessionárias e uma das poucas mulheres negras em uma posição de liderança no setor automotivo de luxo, lançou um olhar gélido para Richard. Agradeço a presença de vocês, mas isso é claramente uma conversação a falar com um investidor da empresa. Diana Bennett, diretora-geral da rede de concessionárias e uma das poucas mulheres negras em uma posição de liderança no setor automotivo de luxo, lançou um olhar gélido para Richard. Agentes, agradeço a presença de vocês, mas isso foi claramente um alarme falso. O Sr. Reynolds não só é bem-vindo aqui, como também é um dos nossos parceiros estratégicos mais importantes. O rosto de Richard alternava entre diferentes tons de branco e vermelho. Eu não sabia. É exatamente esse o problema, interrompeu Diana, com a voz afiada como uma lâmina. Não sabia. Então presumiu com base em quê, exatamente? Perguntou. O policial, sentindo a mudança no clima, e começou a recuar em direção à saída. Parece que não somos necessários aqui, murmurou o homem mais jovem. Agradeço a sua compreensão, senhores, disse Marcos com um aceno de cabeça, enquanto os policiais saíam. Ele se virou para Diana. Não é a primeira vez, você sabe. Infelizmente, estou bem ciente disso, respondeu ela, levando-o para longe de ouvidos curiosos. Você tem o áudio? Marcos mostrou-lhe o telemóvel, completo desde o momento em que ele entrou. Nos dias que se seguiram, o incidente poderia facilmente ter sido esquecido. Richard recebeu um último aviso. Aparentemente, não era o seu primeiro deslize, e Marcos poderia simplesmente ter comprado o seu Bugatti MRL noutro concessionário. Mas algo mais profundo o incomodava. Não é sobre o carro, explicou ele a Diana, durante o jantar. Uma semana depois. É sobre quantas pessoas como eu nem sequer chegam perto de realizar os seus sonhos porque são impedidas de entrar. Diana acenou com a cabeça, compreendendo perfeitamente, pois ela própria enfrentou inúmeras barreiras para chegar onde estava. O que tem em mente? Algo maior do que uma simples reclamação ou processo judicial.
Marcos respondeu com os olhos brilhando de determinação. Tenho feito algumas pesquisas. A Exclusive Motors não é um caso isolado. Tenho dados sobre padrões discriminatórios em concessionárias de luxo em todo o país. Enquanto isso, no seu escritório, Richard recusava-se a aceitar que a carreira dela pudesse estar em risco. É completamente injusto, queixou-se a um colega de vendas. Como é que eu podia saber que ele era algum tipo de magnata? Ele não parecia rico, acrescentou o colega, visivelmente desconfortável. Homem, tem de parar com essa mentalidade. Desta vez, quase lhe custou o emprego. Ela não vai fazer nada, disse Richard com arrogância. Pessoas como ela não querem chamar a atenção. Aposto que ainda vou vender aquele Bugatti a um cliente real nas próximas semanas. O que Richard não sabia era que, naquele exato momento, Marcus estava a reunir-se com Elijah Washington, um dos advogados de direitos civis mais respeitados do país, numa sala de conferências com vista para o centro da cidade. Ela estava a analisar dezenas de depoimentos semelhantes. Isto é maior do que um caso isolado, observou Elijah. Ajustando o sabia era que naquele exato momento, Marcus estava reunido com Elijah Washington, um dos advogados de direitos civis mais respeitados do país, numa sala de conferências com vista para o centro da cidade. Ela estava a analisar dezenas de depoimentos semelhantes. Isto é maior do que um caso isolado, observou Elijah, ajustando os óculos enquanto revisava os documentos. É um padrão sistemático, concordou Marcus. E nós temos os recursos para fazer algo a respeito. O plano que começava a tomar forma não era uma simples retaliação contra um vendedor preconceituoso, era uma OP-sobre, como tinha escapado de uma situação potencialmente desastrosa. Era que a sua maior humilhação não viria da perda de uma venda de 5 milhões de dólares, mas de se tornar o catalisador involuntário de uma mudança que afetaria toda a indústria. 3 semanas se passaram desde o incidente na Exclusive Motors, quando Richard Kensington recebeu um e-mail incomum da sede da empresa. Aviso importante. Avaliação de desempenho que não constava no calendário corporativo. O seu estômago revirou-se enquanto lia o resto. Uma equipa especial de consultoria realizará auditorias de serviço em todas as filiais, uma iniciativa para melhorar a experiência do cliente. Parece que alguém finalmente percebeu o que fazemos aqui, comentou um colega vendedor rindo nervosamente. Richard forçou um sorriso, mas algo o incomodava desde o incidente com Marcus. Ele sentia um desconforto persistente, como se estivesse a ser observado. No dia seguinte, um homem asiático bem vestido entrou na concessionária. Richard atendeu-o de forma impecável. Afinal, o fato Armani e o relógio Patek Philippe falavam por si. Quando o potencial cliente pediu para fazer um test drive no novo Lamborghini Revuelto, Richard imediatamente providenciou tudo sem pedir verificação de crédito ou documentação prévia. O que Richard não percebeu foi a câmera microscópica no broche do suposto cliente que capturava todos os momentos daquela interação privilegiada. Capturando cada momento daquela interação privilegiada. 2 horas depois, uma mulher negra de meia-idade entrou na concessionária. O seu blazer impecável e a sua postura elegante não foram suficientes para garantir a atenção de Richard, que delegou o serviço a um novato. Quando ela mencionou interesse no mesmo Lamborghini, foi imediatamente desencorajada e direcionada para modelos mais acessíveis. No dia seguinte, um casal de idosos foi tratado com desprezo mal disfarçado quando manifestou interesse por uma Ferrari. Na mesma tarde, um jovem branco em roupas casuais recebeu atenção VIP quando manifestou interesse pelo mesmo veículo. O padrão se repetiu por 2 semanas, sem que Richard soubesse que cada cliente era, na verdade, parte de uma operação meticulosamente orquestrada por Marcus. A tecnologia de IA que ele havia desenvolvido analisava cada interação em tempo real, quantificando diferenças no tempo de atendimento, linguagem corporal, ofertas de financiamento e flexibilidade nas negociações.
Enquanto isso, na sede corporativa da Exclusive Motors, o CEO Thomas Montgomery recebeu um envelope confidencial. "O que é isso, Diana?" perguntou ele. "Algo que o senhor precisa ver antes que se torne público", respondeu ela em tom sério. Montgomery abriu o envelope e ficou pálido. O relatório detalhado mostrava padrões inconfundíveis de discriminação em várias concessionárias com a filial de Richard Kensington, que se destacava como o exemplo mais flagrante. Gráficos coloridos mostravam as disparidades estatísticas, acompanhadas de trechos transcritos de áudios e vídeos comprometedores. "Ela não conseguiu terminar a frase", acrescentou Diana. "E temos motivos para acreditar que isso está prestes a se tornar público, a menos que tomemos medidas imediatas." No dia seguinte, Richard chegou à concessionária e encontrou uma equipa de auditores corporativos à sua espera. O seu primeiro pensamento foi que Diana tinha exagerado sobre o incidente com Marcus. Provavelmente seria apenas uma advertência formal, pensou ele, ajustando a gravata. Foi então que reparou nas câmaras da principal estação de televisão do país posicionadas à entrada da concessionária. Um jornalista conhecido pelas suas reportagens investigativas estava a falar com o CEO Montgomery, que parecia extremamente desconfortável. "O que está a acontecer?" perguntou Richard a um colega que apenas apontou para o ecrã do telemóvel. A manchete era devastadora. "Investigação exclusiva revela discriminação sistêmica na rede de concessionárias de luxo." Richard sentiu o sangue gelar. A reportagem detalhava como Richard perguntou a um colega que apenas apontou para o ecrã do telemóvel. A manchete era devastadora. "Investigação exclusiva revela discriminação sistêmica em rede de concessionárias de luxo." Richard sentiu o sangue gelar nas veias. A reportagem detalhava como clientes misteriosos de diferentes perfis étnicos e socioeconômicos documentaram tratamentos drasticamente diferentes nas principais concessionárias do país. Ela é a protagonista involuntária do escândalo. A voz do Sr. Kensington Montgomery tirou-o do transe. "Para o meu escritório agora." Ao atravessar o showroom, Richard sentiu todos os olhos postos nele na recepção. A televisão mostrava imagens dele a tratar um cliente branco com deferência, enquanto, horas depois, dispensava um cliente negro com desprezo mal disfarçado. No escritório, Richard encontrou não apenas Montgomery e Diana, mas também Marcus Reynolds, que parecia completamente à vontade. "Vocês estão todos aqui", foi tudo o que Richard conseguiu dizer. "Sim, eu também", respondeu Marcus calmamente. "O homem que você achava incapaz de comprar um Bugatti Mistral ou qualquer outro carro desta concessionária." Montgomery colocou um tablet sobre a mesa. "Isto é apenas uma parte das provas. A operação documentou 28 interações com clientes ao longo de 2 semanas. Em 27 delas, você demonstrou preconceito flagrante." Richard quis argumentar, mas o vídeo mostrava claramente a expressão de desdém dela ao atender um potencial cliente negro, seguida por sua atitude completamente diferente com um cliente branco minutos depois. "Isso não é apenas embaraçoso", continuou Montgomery. "É juridicamente indefensável." Foi então que Richard entendeu que não estava apenas sendo demitido, mas exposto publicamente como o rosto do preconceito institucional do qual a empresa agora tentava desesperadamente se distanciar. "O projeto do comprador improvável será apresentado em uma coletiva de imprensa hoje", explicou Marcus calmamente. "Não se trata de vingança, Richard. Trata-se de uma mudança sistêmica. O império profissional que Richard construiu desmoronou ao seu redor. Ele finalmente entendeu algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Em um mundo onde a tecnologia pode capturar e quantificar todas as interações anteriormente invisíveis, preconceitos não, se trata de vingança. Richard, trata-se de uma mudança sistêmica. À medida que o império profissional que Richard construíra desmoronava à sua volta,
ele finalmente compreendeu algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Num mundo onde a tecnologia pode capturar e quantificar todas as interações, preconceitos anteriormente invisíveis eram agora provas incontestáveis, e ela tinha se tornado o exemplo que o mundo precisava de ver. O que Richard nunca poderia ter imaginado era que o seu preconceito momentâneo não só lhe custaria o emprego, mas inspiraria uma transformação nacional nos setores de atendimento ao cliente e de luxo, provando que, às vezes, a justiça não vem através dos tribunais ou do confronto, mas através da simples, inegável e devastadora exposição da verdade vem através dos tribunais ou do confronto, mas através da simples, inegável e devastadora exposição da verdade. O sol da tarde banhava o novo campus do Reynolds Institute for Business Equity, onde centenas de pessoas se reuniram para a cerimônia de inauguração. 6 meses se passaram desde o escândalo dos carros exclusivos, e o mundo dos negócios de luxo nunca mais seria o mesmo. Marcus Reynolds subiu ao pequeno palco montado nos jardins do Instituto, onde executivos, estudantes e representantes da mídia aguardavam ansiosamente entre a multidão. Diana Bennett sorria orgulhosa ao lado de Elijah Washington, cujo escritório de advocacia agora representava vítimas de discriminação em todo o país. Quando entrei naquela concessionária para comprar um Bugatti Mistral, Marcus começou a falar com sua voz serena, amplificada pelos alto-falantes. Não se tratava apenas de um carro, mas de uma questão que me assombrava desde criança. Quão bem-sucedido um homem negro precisa ser para ser tratado com dignidade? A plateia ficou completamente em silêncio nas primeiras filas. Executivos de algumas das maiores concessionárias de luxo do país ouviam atentamente, muitos deles tendo assinado recentemente acordos com o novo instituto. Maiores concessionárias de carros de luxo do país ouviam atentamente, muitos deles tendo assinado recentemente acordos com o novo instituto. O Unlikely Buyer Project documentou mais de 1.200 interações em 78 concessionárias de carros de luxo em todo o país. Marcus continuou. Os dados foram inequívocos. Em 83% dos casos, clientes de minorias étnicas recebem tratamento significativamente inferior, independentemente de sua capacidade de pagamento. Na tela atrás dele, gráficos impressionantes detalhavam as disparidades. Mas hoje não estamos aqui para falar sobre o problema. Estamos aqui para celebrar a solução. O Reynolds Institute, fundado com parte da fortuna pessoal de Marcus e apoiado por investidores que reconheceram não só a importância ética, mas também o valor comercial da equidade, desenvolveu um programa de certificação revolucionário para empresas de luxo. Aquelas que implementassem práticas verdadeiramente justas receberiam o selo de excelência em equidade, já reconhecido pelos consumidores conscientes como um diferencial no mercado. Transformamos um momento de discriminação num movimento de transformação, explicou Marcus. Enquanto fotos de equipas diversificadas em formação apareciam no ecrã quando uma porta se fecha por preconceito, não temos apenas de abrir outra, podemos redesenhar todo o edifício. Em contraste com o sucesso de Marcus, a vida de Richard Kensington tomou um rumo drasticamente diferente. O vídeo de seu comportamento discriminatório tornou-se um estudo de caso em universidades e treinamentos corporativos. Incapaz de encontrar um emprego no setor de luxo, ele agora trabalhava como vendedor de carros usados em uma pequena concessionária, nos arredores da cidade. Richard chamou seu supervisor, um homem de meia idade com sotaque espanhol. Tem um cliente especial para você. Tem um cliente especial para você ver. Richard olhou para cima, surpreso ao ver seu ex-gerente da Exclusive Motors, agora também desempregado e à procura de um carro barato. Parece que o mundo dá voltas, murmurou o supervisor, afastando-se com um sorriso forçado. Os dois homens que antes julgavam os clientes pela aparência,
Agora eram julgados pela sua própria história. A internet nunca esquece. O Google garantiu que os seus nomes permanecessem para sempre associados ao escândalo de discriminação mais documentado da história do varejo de luxo. Enquanto isso, na cerimônia de inauguração, Thomas Montgomery, ex-CEO da Exclusive Motors, subiu ao palco no Marcus Invitation. Quando recebi esse relatório, admiti Montgomery visivelmente comovido. O meu primeiro instinto foi enterrá-lo e minimizar os danos. Mas Marcus ofereceu-me algo mais valioso do que uma solução rápida. Ofereceu-me uma oportunidade para uma transformação real. Montgomery agora liderava o comitê de ética do Instituto, trazendo a sua experiência como alguém de dentro para ajudar a identificar e corrigir práticas discriminatórias subtis que muitos executivos nem sequer notavam nas suas empresas. As maiores mudanças começam com momentos de verdade inconveniente, continuou ele. Se a sua empresa pratica qualquer forma de discriminação, mesmo aquelas que considera subtis ou justificáveis, saiba que não é apenas errado, é um risco comercial que já não pode correr. No final da cerimônia, um jornalista perguntou a Marcus: "E o Bugatti Mistral, acabou por comprá-lo?" Marcus sorriu. "Na verdade, não. Percebi que o meu interesse nunca foi realmente pelo carro." Estacionada discretamente sob uma árvore, próxima estava a sua Tesla Cybertruck personalizada, uma escolha deliberada que refletia a sua nova missão. Descobri que prefiro investir num futuro mais equitativo do que num símbolo de status que perpetua velhas hierarquias. Diana aproximou-se após a cerimônia. Transformou um momento de humilhação num movimento nacional, disse ela com admiração. Incrível como às vezes precisamos de um catalisador para expor verdades que sempre estiveram lá. O preconceito prospera no silêncio, respondeu Marcus. A tecnologia apenas nos deu as ferramentas para quantificar o que sempre soubemos intuitivamente. A verdadeira mudança acontece quando transformamos dados em ação. No escritório do Instituto, uma moldura discreta exibia a manchete que deu início a tudo. Homem negro tenta comprar Bugatti. Vendedor chama a polícia e imediatamente se arrepende. Ao lado, uma nova manchete do Wall Street Journal. Instituto. Reynolds revoluciona práticas de equidade no mercado de luxo. Ações de empresas certificadas sobem 18%. A lição era clara. No mundo moderno, justiça e lucro não precisam ser forças opostas. As empresas que entenderam isso prosperaram. As que resistiram se tornaram estudos de caso sobre como não se deve conduzir negócios no século XXI. A verdadeira vitória de Marcus não foi humilhar Richard, mas transformar todo um sistema. Ele provou que, às vezes, o preconceito de uma pessoa pode inadvertidamente catalisar mudanças que beneficiam milhões.